Olá, queridos irmãos, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre elevando nosso pensamento em prece a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre amigo, para que possamos compreender as palavras desse benfeitor e codificador dessa doutrina que tanto nos elucida. Estamos no livro 2, capítulo 7, Retorno à vida corporal, no finalzinho do item 2, União da alma com o corpo, aborto. Pergunta de Allan Kardec, 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. O tema aborto é um tema muito delicado mas muito importante de abordarmos. Nesta primeira pergunta sobre o aborto que Kardec faz, quais são para o espírito as consequências do aborto? E a resposta da espiritualidade superior muito clara, uma existência nula e a recomeçar, já nos faz parar para refletir, porque já sabemos que há um trabalho imenso da espiritualidade superior em preparar uma reencarnação. Muitas vezes o espírito demora-se no umbral por muito tempo para que consiga, de alguma forma, estender as mãos ou ser recolhido pela espiritualidade superior, buscando equilíbrio, buscando lucidez, e isso leva muito tempo. Até que, pela bondade de Deus, porque a reencarnação é dada a cada um de nós, pela misericórdia de Deus, sem a reencarnação, sem a vida, não conseguimos progredir, resgatar débitos, passar por provas e expiações. A depender do espírito que é abortado, muita coisa pode acontecer. Ele pode conseguir perdoar tanto quanto não. No livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, nós temos um exemplo no capítulo que fala sobre dolorosa perda, é o capítulo 10. Calderaro, o instrutor, acompanha ali, junto com André Luiz, uma situação muito dolorida, onde uma jovem que não foi formada com tantos valores morais, que por si só, enquanto espírito, ainda também não solidificou valores morais, passa por essa situação de não aceitação de uma gravidez, culminando ali no seu aborto e a repercussão dolorosa para mãe e filho nesses casos, quando não há o perdão e o entendimento. Resumidamente, diremos que a mãe desta jovem buscou Calderaro, trazendo a situação desta filha, relatando que tem piorado muito a sua condição. Inclusive, essa mãe reconhece que a forma como criou a filha, com mimos excessivos, falta de responsabilidade, facilidades materiais, sem exemplos de conduta moral firme, falta de religiosidade equilibrada, então tudo isso ela colocando-se como corresponsável dessa situação, mas vendo chegar num ponto em que vem buscar ajuda porque essa moça, abusando da liberdade, em grande ociosidade, adquiriu a maternidade fora do casamento. Portanto, busca desesperadamente por desfazer-se do filho imaturo. André Luiz, ao escutar esta situação, se espanta, se comove. O assistente Calderaro, compreendendo isso, o tranquiliza dizendo, abre aspas, Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino
com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos trazem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Fecha aspas. Calderário e André Luiz, a pedido da mãe, então vão imediatamente visitá-la e observam como que ela se encontra, organicamente falando, tanto quanto espiritualmente também. Há então desequilíbrio orgânico e também dos pensamentos. Ela tem os pensamentos cheios de ódio, com ideias de expulsar o filho, e a mente do filho, em processo de reencarnação, também é captada por eles e diz, abre aspas, poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino, ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. Fecha aspas. Interessante que ocorre um diálogo mental entre esta jovem e esse espírito que quer reencarnar através dela, né? E esta rejeição muito forte por parte dela. Apesar ali da presença desses irmãos espirituais superiores, ainda assim a jovem se mantém firme na sua decisão de fazer o aborto e solicita para uma enfermeira que o faça naquela noite. A espiritualidade superior ainda reúnem esta jovem, a mãe, que suplica perdão a essa filha pela forma a qual a criou, sem valores, e suplica também que ela aceite essa condição, mas não teve acordos não. Quando ela retorna ao corpo, ela fala para a enfermeira que teve um pesadelo, que sonhou com a mãe que voltava da morte e pedia que ela tivesse paciência, caridade, mas que ela iria até o fim, optando por expulsar a criança do ventre. A enfermeira, inclusive, assim, inspirada pela espiritualidade superior, faz com que ela pondere um pouco, no caso, se não seria melhor aguardar, mas ainda assim a jovem não quer voltar atrás. E aí André Luiz descreve o seguinte quadro, abre aspas, a paciente, no entanto, ficou irredutível e, com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou com sinistros prognósticos para nós que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado,
como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas adesa ao campo celular que a expulsava. Semidesperta num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal. Provocou ele o processo hemorrágico violento e abundante. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir como pôde os vestígios de sua falta. Odeio-o, odeio-o, chamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei, não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderar orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz
até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Oh! Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? Por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Fecha aspas. Vejam, companheiros, a delicadeza de um quadro como esse. Kardec continua perguntando no Livro dos Espíritos, 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Interessante que aqui ele deixa claro que o ser, no caso, que existe é o ser que já está atuando, que é um ser vivente no corpo físico, passando por provas e expiações, sendo preferível manter esta vida que já está atuando, então, do que a outra que ainda seria trazida ao corpo. E a última pergunta, 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Vejam, é um assunto muito importante. Vemos também no livro Evolução em Dois Mundos, também pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, no capítulo 14, um trecho que diz, abre aspas, no homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, disendocrinias, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. Fecha aspas. No livro também de Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 5, há um trecho que nos diz, abre aspas, o abortamento provocado, sem causa justa, é crime grave, de que o espírito somente a contributo de muitas aflições se predispõe a reparar, facultando que a vítima renteie-lhe ao lado
em renascimento que ocorrerá futuramente, sob densas cargas de ressentimento e amargura. Fecha aspas. Portanto, o aborto delituoso, transgressão das leis divinas, é condenado pelo Espiritismo, mesmo quando legalmente aceito pelas leis humanas. Abre aspas, pois a vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado. Fecha aspas, essa frase é de Joana de Ângeles. Inclusive, o último trechinho, bem pequeno, que vamos colocar aqui, do livro desta benfeitora amorável, Joana de Ângeles, Após a Tempestade, nos diz o seguinte, abre aspas, infanticídio execrável, o aborto delituoso, é covarde processo de que se utilizam os espíritos fracos para desfazer-se da responsabilidade, incidindo em grave delito, de que não se poderão exonerar com facilidade. A ninguém é concedida a faculdade de interromper o fenômeno da vida sem assumir penoso compromisso de que não se libertará sem pesado ônus. Fecha aspas. Então, companheiros, o Livro dos Espíritos trata da filosofia da conduta diária a qual devemos ter, colocar em prática. Então, peçamos a Deus por todas as criaturas que devem renascer, que sejam bem-vindas, por todas as mulheres, mães, que possam ter força e dignidade para receber esses seres, confiando na providência divina acima de tudo. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo encontro.